Olá, mulheres, bem-vindas ao devocional Mais de Ti, Menos de Mim. E hoje eu pergunto para você, quais são as suas resoluções? Você sabe o que é uma resolução? Hoje estaremos falando sobre isso. Resolução é uma decisão tomada após muito pensar. É uma maneira de se resolver uma situação. E as resoluções a qual eu me refiro e a qual perguntei para vocês, se refere às suas resoluções no que diz respeito à sua fé, no que diz respeito a guardar a sua fé, a sua salvação, a se manter pura para esperar o nosso Senhor vir nos buscar. Então eu pergunto, quais são as suas resoluções? Quais são as suas decisões? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então, podemos começar pensando que sabemos que somos falhas, que somos pecadoras e que precisamos de uma ajuda de Deus, aliás, de toda a ajuda de Deus em nossas vidas. Mas não podemos esperar apenas que essa ajuda venha do nada, sem que eu faça alguma coisa para isso, sem que eu tome algum tipo de decisão. Então, no momento que nós viemos para Cristo, nós já tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Ele, mas ainda assim as coisas não acontecem por acontecer. Ainda assim é necessário um esforço, um empenho da nossa parte com Deus. E a resolução, ela é eu me avaliar, ver quais são os meus pontos fracos e tomar decisões de mudanças em cima desses pontos fracos, para resolver esse problema da minha carne que tenta sobressair. Porém, ela tem um grande segredo. E o segredo está, apesar de eu tomar as minhas decisões com Deus, de fidelidade, de fazer as minhas resoluções, eu devo reconhecer em primeiro lugar que sem Ele eu nada posso fazer. E esse é o nosso versículo de hoje. Está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Ele falou, Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, aqui nós já temos o grande versículo do dia e da nossa vida. Não adianta apenas eu ter uma boa intenção e decidir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, por mim mesma e aquilo fluir. Não é assim que acontece. Nós precisamos colocar o Senhor à frente de tudo aquilo e reconhecer, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu tomei essas decisões, mas eu reconheço que se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Você já deve ter alguma vez tomado a decisão de parar de fazer algo ou de fazer algo para Deus e você não conseguiu fazer. Mas talvez seja porque você tomou uma decisão por si mesma e não pediu a Ele esse apoio, essa ajuda, não recorreu a Ele. E por isso, como você estava na sua vontade, na sua força humana, você não conseguiu. Então é essencial que tudo que nós nos propusermos a fazer para Deus, nós peçamos que Ele nos ajude e reconheçamos que sem Ele não podemos fazer coisa alguma, tá bom? Com Ele nós podemos fazer tudo, mas sem Ele nós não temos forças o suficiente para fazer o que é preciso. Então, a partir desse ponto que nós já reconhecemos que precisamos dele, então nós nos avaliamos e tomamos as nossas decisões para a nossa jornada na fé, tá bem? É interessante que você saiba quais são essas decisões, que sejam decisões que você não vai esquecer. Então eu vou falar, por exemplo, algumas resoluções das quais eu propus a mim fazer com Deus, tá? E que não são tantas, por isso eu não vou me esquecer de fazer. Vou estar compartilhando aqui com vocês. A primeira resolução é: resolvo tudo fazer para a tua glória. E diante de uma situação de decisão, decido por aquilo que vai glorificar mais ao Senhor. Essa é a minha primeira decisão. Tudo que eu for fizer, que seja para a glória de Deus. Segunda, resolvo me dedicar à palavra e crescer com ela, sendo forte
vencendo o sono e cansaço, para estar com meu Deus e Pai todos os dias. Terceira, resolvo fazer o bom uso do meu tempo, não desperdiçando nunca e nunca achando que coisa alguma que eu deva fazer é difícil, seja no corpo, na alma, fazendo sempre o melhor e com a minha melhor força para Deus. Ou seja, remir o meu tempo para o Senhor e tudo o que eu fizer, fazer com a minha melhor força para Ele e não reclamar que está sendo difícil fazer alguma coisa para Ele, certo? Quarta, resolvo não me deixar vencer por falta de vontade ou cansaço e lembrar que os sofrimentos por Cristo e os sacrifícios em seu favor são honra e privilégio, e por isso cumprirei os meus deveres diante do Senhor. Quinto, resolvo sempre que sentir alguma dor ou pensar em minhas dores e sofrimentos, lembrar dos que sofreram martírio, ou até mesmo dos que estão em tormento no inferno, para que assim eu venha saber que as minhas dores são insignificantes. Sexto, resolvo manter a serenidade, mesmo quando provada, instigada e tentada a responder, me indispor ou me chatear com alguma situação e fazer de tudo para manter a paz e a comunhão entre irmãos. Sétima, resolvi confiar no sacrifício de Jesus na cruz para a minha salvação e viver uma vida grata ao meu Senhor, tal qual Ele quer de mim. Oitavo, resolvi me ter em baixa conta diante das demais pessoas, nunca me achando superior, mas consciente do quão pequeno eu sou. Não falar nada, não difamar ou falar de coisas vergonhosas ou pecados alheios, confessando a Deus as minhas falhas e os meus pecados, e ao sinal de vaidade, o orgulho, eliminar de imediato, não falar de ninguém de forma que afete a sua honra. Nona, resolvi não fazer ou falar o que não faria ou não falaria na minha última hora de vida ou antes do soar da trombeta. Décima, resolvi sempre passar com a verdade. 11ª, resolvi seguir os bons exemplos. Eu vou parar por aqui, queridas, mas eu creio que deu para entender que nós devemos tomar decisões de seguir fazendo a vontade de Deus e nos propormos fazer isso todos os dias da nossa vida. Eu aconselho você que você anote suas resoluções, que você tome suas decisões com Deus. Você precisa tomar essa atitude de ser uma mulher diferente, de não viver segundo os princípios dessa terra, mas viver segundo os princípios do céu. Convido você a fazer a sua lista, apresentar diante de Deus, reconhecendo que sem Ele você não pode fazer nada, dizendo: Pai, me ajude a cumprir com as minhas decisões, com as minhas resoluções, para guardar a minha fé e não perder o que eu tenho de mais precioso, que é o Senhor e a minha salvação. Tá bem? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu apresento cada uma dessas mulheres e eu peço que o Senhor venha fazer queimar no coração de cada uma delas quais são as resoluções que elas precisam fazer para as suas vidas, para o seu futuro, para que elas venham viver uma vida limpa diante de Ti, uma vida que Te agrade, que Te honre, Pai, e que Te exalte. E eu peço que o Senhor seja a nossa força em nossas resoluções, que nós não venhamos vencer por nós mesmas, mas que nós venhamos pela Tua força, Senhor, conseguir nos manter fiéis diante de Ti. E que a qualquer momento que de repente nós escorreguemos, que o Senhor nos levante de imediato e nos fortaleça para seguirmos junto contigo até o fim de nossas vidas, até que nós possamos contemplar a Tua face. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Deus abençoe, queridas.